Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui para a gente analisar um material interessante. Hoje, o que a gente recebeu leva a gente para um terreno meio delicado, né? Exato. Liberdade de expressão, liberdade de crença. E onde é que isso esbarra na lei, no direito do outro? Pois é, as fontes que chegaram para a gente vão, olha, desde debate sobre comédia Aham, até vídeo de pregação em transporte público e tem até uma lei super antiga sobre fazer açúcar em casa. é isso mesmo. A ideia é tentar entender, assim, os princípios por trás desses conflitos todos, né? Vamos investigar como a sociedade reage, tipo, a piadas que tocam em assuntos sensíveis. Isso. E também, onde que termina a manifestação de fé e começa, sei lá, a perturbação do sossego, né? E como uma lei, mesmo que seja velha ou que ninguém fiscalize muito, ainda assim define um limite. É isso. Exatamente. O interessante é ver o padrão que surja, mesmo com exemplos tão diferentes. Então vamos começar pela comédia. A gente ouve muito por aí: ah, hoje não pode mais fazer piada com nada. Sim, essa reclamação é comum. Mas uma das fontes traz um comediante pensando sobre isso. Ele diz que a questão não é bem o quê, mas como se faz a piada. É por aí? É bem por aí. A fonte faz uma distinção importante, sabe? Uma coisa é você, tipo, criar um personagem que é racista num filme para criticar o racismo. Entendi, você está mostrando um problema. Isso. Outra coisa bem diferente é fazer uma piada que só reforça um estereótipo ruim, que ataca um grupo. Ah, tá. E aí, nesse segundo caso, você pode sim estar cruzando uma linha legal. Pode ser crime mesmo. Injúria, racismo, homofobia. Injúria é ofender a dignidade da pessoa, né? Exato. E como a fonte mesmo diz, falta sem querer é falta também. A intenção pode até não ser ofender, mas o que vale é o ato, o impacto daquilo. E a lei olha para isso. Mas e aquele argumento? Ah, foi só uma brincadeira, era só uma piada. Tem gente que acha exagero levar tão a sério. Pois é, mas a fonte traz uma comparação boa. Chamar alguém de feio, mesmo brincando, continua sendo chamado de feio. Verdade. E pode dar processo por injúria, sim. Claro que o contexto muda a percepção, né? Um amigo te xingando na brincadeira é uma coisa, um estranho na rua é outra. Sim, total. Mas a lei existe para isso, para regular essas interações, para proteger a dignidade. E outra, as normas sociais mudam, né? Com certeza. O que era piada aceitável antigamente, hoje pode ser visto como ofensivo, inaceitável. A liberdade de expressão é super importante, mas ela tem limites na lei, não é irrestrita. Entendido. Bom, saindo um pouco do palco da comédia, essa tensão entre o individual e o coletivo aparece muito no transporte público também, né? Várias fontes mostram cenas de pregação religiosa, algumas bem intensas, gritos, gente incomodada. Sim, essas cenas são um exemplo claro do conflito. De um lado, a liberdade religiosa. Do outro, o direito das pessoas de terem paz, de não serem, digamos, confrontadas ali no espaço delas. E uma das fontes analisa isso, né? Diz que às vezes a abordagem é meio preguiçosa, focada em gritar em vez de dialogar. É, a análise sugere isso, que foca mais em impor uma verdade do que em ter empatia, em ouvir, e isso, claro, gera reação negativa. Aham. Tem até relatos de conflitos que ficaram sérios em São Paulo, Florianópolis, por causa disso. Mas aí entra a Constituição, né? O artigo 5º garante a liberdade religiosa. Como fica? Garante sim, sem dúvida. A liberdade de crer, de praticar a religião está lá, é fundamental. Certo. Só que, como as próprias fontes mostram, o mesmo artigo diz que ninguém pode usar essa liberdade para se livrar de obrigações legais que valem para todo mundo. Ah, entendi a conexão. E uma dessas obrigações, que vem do fato de o Brasil ser um Estado laico, é respeitar o direito do outro. O direito de ter a fé dele ou de não ter fé nenhuma, sem ser incomodado ou discriminado por isso no espaço público. O famoso "o meu direito termina onde começa o do outro". Exatamente. O direito de um de pregar termina onde começa o direito do outro ao sossego, ao respeito à sua própria consciência. Tá fazendo sentido. Então, o fio que liga tudo isso, seja a piada que ofende, a pregação que perturba. Ou até o açúcar. Ou até o açúcar. É curioso esse exemplo da fonte, né? Produzir açúcar em casa acima de uma cota, proibido por um decreto-lei de 1966. É curioso, mas serve para ilustrar o ponto central. Que é, se existe uma lei proibindo, a ação é ilegal. Ponto.
A fonte compara com cinto de segurança, com o VAR no futebol. Regras para convivência. Isso, regras para organizar a vida em sociedade. A lei do açúcar pode ser antiga, talvez hoje ninguém nem lembre dela, a fiscalização pode ser zero, Mas ela existe? mas ela existe. Ela estabelece um limite legal. E o ponto que as fontes parecem levantar é esse: desrespeitar esse limite, seja numa piada que vira crime, numa pregação que passa do ponto, ou produzindo açúcar fora da regra, é ilegal. Mesmo que a pessoa ache a lei boba ou que ninguém vai pegar. Exatamente. A existência da norma é que define a fronteira. Ignorar a lei não faz ela desaparecer. Cruzar essa fronteira pode ter consequência. Entendi. Então, para a gente amarrar essa nossa análise aqui, a liberdade, seja de expressão, de crença, é chave, mas ela não vive sozinha, né? Não mesmo. Ela convive com leis, com o direito dos outros, principalmente quando a gente está dividindo o mesmo espaço. E não é só a intenção que conta, mas o impacto e se está dentro das regras do jogo. Perfeito. E fica a reflexão, né? Como é que a gente equilibra a paixão pelas nossas ideias, pelas nossas convicções e a vontade de expressá-las, seja pelo humor, pela fé, pela opinião, com respeito de verdade, pela visão do outro, pelo direito do outro. Principalmente nesses espaços compartilhados. Exatamente. Como encontrar esse ponto de equilíbrio? É um desafio e tanto para a gente pensar, para além dessa nossa conversa aqui.